Ah, ok, gravando. Não, ainda não. Só um pouquinho. Tá demorando para. O Google tá ficando lento, cada vez mais lento. Ok, 2, 3, gravando, né? Boa tarde para todos. Hoje é dia 27 de setembro de 2020. Essa é uma aula facultativa de revisão da lista de exercícios, né? Da primeira lista de exercícios de administração financeira. Bom, então vamos para a primeira pergunta. Primeira pergunta fala, todo mundo tá enxergando aí a lâmina? Sim. Sim. Relacione os stakeholders às informações de seu interesse geradas pela empresa. Aí tem fornecedores, empregados, bancos, instituições financeiras, governo, clientes. Alguma dúvida quanto a essa questão? Alguém? Eu não tenho. Quer? Não, eu não tenho dúvida sobre essa, não. Não, todo. Eu até poderia fazer com vocês. Vamos lá. Quem é que está falando? Desculpe, é a Silvia. Silvia. Fala então. Fornecedores seria o quê? Estaria interligado ao capital de giro suficiente para pagar suas dívidas de curto prazo. Todo mundo respondeu isso? Sim. Ok. Todo mundo respondeu isso. Tem certeza? Sim. Fornecedores? Tá. Empregados, o que vocês responderam? Eu coloquei participação nos lucros e manutenção da atividade laborativa. Ok, perfeito. 3. Bancos e instituições financeiras. Capacidade da empresa quitar seus empréstimos. Ok, perfeito. 4. Governo. Impostos gerados pela venda de produtos e serviços e a capacidade de ampliação de arrecadação de impostos. Perfeito. E 5. Clientes. Empresa saudável evitando custos. Ok, perfeito. Correto, tá correta a resposta. Acho que essa aqui não tem dúvida, né, pessoal? Vamos para a segunda, então. Só um pouquinho. Pergunta 2, tá aqui. Quem é que pode ler para nós aí essa questão 2? É que tá na sala, deixa eu ver. Eu posso ler. Lê para nós, então, por favor, Jenny. Tá. O administrador financeiro desempenha um papel importante na operação de uma organização, interagindo com as áreas de responsabilidade da empresa. Quais são essas áreas? Letra A. Contabilidade, custos, contas a pagar, contas a receber, auditoria, enfim, todas as áreas da divisão financeira. Eu coloquei essa. Tá certo, perfeito. Tá certo. O que tá errado na B ali? Marketing. Ótimo. Não só Marketing. marketing, recursos humanos, pesquisa, não é a área do administrador financeiro. Né? Sim. A produção também na área do financeiro, aqui na C, marketing, e o último aqui é contabilidade, recursos humanos, né? Isso, recursos humanos não faz Também parte. não tem. Eu não consigo ler ali embaixo qual é o restante. E custos sim. Tá. Acho que aqui também não tem nenhuma dúvida, né, pessoal? Vamos para 3. Quem é que pode ler a 3? Posso continuar? Lê para nós, não. Tá. As atividades ligadas à administração financeira não incluem o ou a, né? Letra A, gestão de contas a pagar. Letra B, seleção de pessoal. Letra C, controle de fluxo de caixa. Letra B, elaboração de orçamentos. Daí não incluem B, seleção de pessoal. É isso aí. Não é competência do administrador financeiro. Perfeito. 4. Assinale. Pode ler, Cleber. Oi? Acho que alguém tentou ler, pode continuar. Tanto faz. Quem quiser ler, vamos lá.
Tá. Assinale a alternativa que não apresenta objetivo do administrador financeiro. Letra A, maximização de lucro. Letra B, maximização da riqueza dos acionistas. Letra C, preservação da riqueza dos stakeholders. Isso? Stakeholders. Tá. Letra D, análise... A tradução seria parceiros, tá? Eu pesquisei e achei acionistas para essa... Não só acionistas, não. Stakeholders é acionistas, mas, digamos assim, os parceiros da empresa. Tá. Pode tratar fornecedores como stakeholders, né? Outros agentes envolvidos como stakeholders. Tá, vai, continua. Tá. Letra D, análise e planejamento financeiro. E letra E, evitar o consumo desnecessário dos materiais para que não ocorra a falta. Letra E, né? Perfeito, é isso aí, guria. É isso aí, Jennifer. O resto tudo é função do administrador financeiro. Maximizar lucro, maximizar a riqueza dos acionistas, preservar a riqueza dos stakeholders, né, dos agentes envolvidos na empresa, fazer o planejamento financeiro, né? A única parte que não compete a ele é evitar o consumo desnecessário de materiais. Ótimo. Leia o 5 para nós, Jennifer. Professor, posso falar? Pode, sobre claro. Isso? Na verdade, nessa questão tinha surgido a dúvida. Eu tinha marcado a E, né, do evitar o consumo, mas lendo um pouco os materiais e trazendo um pouco de um exemplo que foi dado na aula, eu fiquei um pouco em dúvida, né, no sentido do seguinte: o evitar o consumo desnecessário não seria um objetivo direto do administrador. Pode ser indireto, é isso. Mas essa parte da produção está ligada às vendas e, consequentemente, ao lucro, não é? Mas também a maximização do lucro, a gente tinha conversado em aula, por exemplo, que o principal do administrador seria a maximização da riqueza, porque o lucro seria, entende-se que em curto prazo, e aí teve aquele exemplo de que produz muito em determinado tempo, visando somente o lucro. Então, só tinha me surgido essa dúvida aí, né? Não, eu entendi a tua colocação. Bem colocado, Silvia, realmente. Há uma, digamos assim, há uma diferença, né, entre maximizar lucro e maximizar a riqueza dos acionistas, né? Uhum. Muitas vezes há um confronto, né? A famosa relação agente principal entre administrador e acionista, que nem sempre é um interesse convergente entre a vontade do administrador, as decisões dos administradores e aquilo que os acionistas querem, né? Muitas vezes o administrador ele busca o crescimento da empresa, o fortalecimento da empresa, priorizando, por exemplo, maior investimento em capital próprio, né, através do acúmulo, da retenção dos lucros e a não distribuição desses lucros para os acionistas na forma de dividendos, né? Então, é bem observada essa tua questão, né? De que muitas vezes o objetivo do administrador financeiro não é maximizar a riqueza dos acionistas, mas fortalecer a empresa, né, consolidar a empresa, potencializar o crescimento dessa empresa, né? E muitas vezes essa potencialização do crescimento da empresa implica, inclusive, na distribuição menor de dividendos e, consequentemente, numa menor distribuição de riqueza aos acionistas. Muito boa colocação. Mas, digamos assim, se a gente olhar 5 alternativas, né, mesmo que, considerando toda essa observação que o professor fez, né, a que mais destoa do objetivo do administrador financeiro, pelo menos nessa questão, é evitar o consumo desnecessário dos materiais para que não ocorra falta. A política de estoque, gestão de estoque, não é exatamente o papel do administrador, do analista financeiro. Está respondido? Sim, sim. Todos concordam? Alguém quer fazer algum comentário? Não. Ótimo, então. Podemos ir para 5? 5. Continua, Jennifer, para nós. Tá. Uma das funções do administrador é controlar o orçamento de caixa.
item essencial na gestão das empresas. Para Gitmanes, Dittmann. Compõe o orçamento de caixa, exceto, letra a previsão de vendas, letra B, as depreciações, letra C, os recebimentos, letra D, os pagamentos e letra E, o fluxo líquido. Eu marquei a B, as depreciações. B de Brasil? É, a B. Todo mundo respondeu B de Brasil? Sim. A Jennifer tá certa, né? Por quê? Claro que a gente não viu essa parte, a gente vai ver mais à frente a parte do orçamento de caixa, do fluxo de caixa, né? Mas o que a gente comentou, inclusive, na segunda aula, foi de que depreciações não representam um Não efetivo entra. desembolso da empresa, né? Portanto, no fluxo de caixa não vai haver ali uma flechinha dizendo uma saída do caixa da empresa, né? É um registro muito mais contábil do que propriamente financeiro, né? Então, consequentemente, a depreciação, né, não vai compor o orçamento de caixa de uma empresa. Isso, quando a gente estudar mais à frente, né, o fluxo de caixa, orçamento de caixa, a gente vai entender melhor porque as depreciações elas não são são registradas nas demonstrações contábeis, mas não são registradas no fluxo de caixa, que é uma demonstração financeira. Ok? Posso ir para o número 6? Sim. Posso ler aqui, professor. Assinale a alternativa que contém apenas contas patrimoniais do ativo. A, direitos autorais, aluguel a vencer e marcas e patentes. B, seguros a vencer, aluguel a vencer e duplicatas a pagar. C, adiantamento a fornecedores, juros sobre empréstimos e depreciação acumulada. D, IPI a recuperar, adiantamento a fornecedores e lucros acumulados. E E, capital, reservas de lucros e direitos autorais. Eu marquei a A. E aí, pessoal? Todo mundo marcou A? Marquei a também. Mas alguém não marcou a A? Eu marquei a E. Quem está falando? Rose. Pois é, eu também eu marcaria a E, né? Pois é. Mas reservas de lucros não é patrimônio líquido? Não. Exatamente. A reserva de lucro é Capital. patrimônio líquido. E ali apenas contas patrimoniais do ativo. É. Olha aqui, ó, tá correto na tua observação. Reserva de lucros não faz parte do ativo, faz parte né, retenção de lucros, faz parte das contas do patrimônio líquido. E olha o que a pergunta fala, Silvia. Assinale a alternativa que contém apenas contas patrimoniais do ativo. Entendido? Então, mas ele não está, o patrimônio líquido não está no passivo? Oi? Vou repetir a pergunta. Assinale a alternativa que contém apenas contas patrimoniais do ativo. Oi, entendeu ou não? A alternativa Sim. correta. Alguém pode me ajudar, pessoal, a explicar para ela ou não? A alternativa Rose, já que tu correta. respondeu aí. Oi? Reservas de lucro é uma conta do ativo. Quem Tá falou correta? isso? Eu, Andréia. Não, reserva de lucros é do patrimônio líquido. Eu pesquisei. André, perfeito. Uhum. Não, tá. Reserva de lucros, tá. Tá? É isso aí, André, tá certo. Se fosse, exatamente, perfeito. Reserva de lucros conta do ativo. O que tu respondeste? Tu respondeste A? Qual é o item? Eu respondi letra E. Eu respondi letra A. Agora eu tô confusa. Eu, Silvia, respondi letra A. Eu, Andréia. Eu quero falar uma coisa, eu tô falando uma bobagem. Eu é que não tô interpretando direito a pergunta. Coloquei A Pois também. é. A pergunta É o professor. A Andréia tá certo e o professor tá pensando certo e explicando errado. Olha aqui, ó. Assinale a alternativa que contém apenas contas patrimoniais do ativo.
capital, certo? Reserva de lucro, certo? E direitos autorais, certo. É isso aí, é Equador a resposta. Tá? A resposta está certa, é Equador, né? Tá, senhor, e por que ela não é a letra A? O senhor pode explicar? Aluguel a vencer? Marcas seria... e patentes, sim, né? Tá, aluguel a vencer, no caso, não é um direito, né? Não é um direito. Podia ser um direito, aluguel a vencer, que tu ia receber. Aluguel a vencer seria o passivo, né? Sim. Pois é, tá mais uma obrigação do que um direito, né? Eu errei também. Tá. Professor, Fala. eu acho ali que a gente marcou a A por interpretar que o aluguel a vencer seria... A receber, não é a pagar, né? Isso, exato. Eu imaginei. Seria do passivo, nesse caso. Aí seria do passivo. Perfeito, tá? Não. Vamos. Exatamente, a dúvida entre a A e a E. Se fosse aluguel a receber, não teria dúvida que tanto a A quanto a E estariam certas, ok? Mas a gente tem que interpretar que esse aluguel a vencer é uma obrigação, não é um direito da empresa. Se é uma obrigação, está no lado direito. Estando no lado direito, não está no ativo, está no passivo. Tá explicado? Sim. Tá, desculpe a confusão, pessoal. Eu já falei para vocês e vou repetir, não é um chão que o professor domina amplamente, né? Não é uma área que o professor faz um esforço muito grande para ajudar vocês nessa área, porque é difícil para mim, sabe? Eu não tenho formação em administração financeira, mas dentro do possível, como eu falei para vocês em aula, né, com a ajuda de vocês, a gente chega. Mas é isso aí, ó. Então vamos lá. Apenas contas patrimoniais do ativo, né? Direitos capital, reserva de lucros e direitos autorais, né? Então, por exemplo, no item A, o que está errado? Aluguel a vencer. O que vocês acham que está errado no item B? Seria, se está errado no item A. Todos estão errados. Tudo está errado. Exato. O C. Adiantamento a fornecedores está errado. Juros também está errado. Juros também, perfeito, né? São obrigações, né? O D. É o imposto, o IPI. IPI a recuperar, adiantamento a fornecedores, né? Também, né? E o E não, o E tá todo certo, tá? Ok, vamos para o sétimo. Quem é que lê o sétimo para nós? Ninguém lê? Eu posso ler. Lê para nós. Julgue os itens subsequentes relativos à gestão financeira e de custos hospitalares. Por meio do balanço patrimonial, é possível verificar o desempenho da empresa em determinado período, uma vez que este instrumento reúne todas as receitas e despesas de todos os custos, que são apresentados de forma dedutiva. Eu já sei. Certo, né? Tu respondeu, né? Foi. Tá errado? Mas não é certo. Errado. É errado. Por quê? Porque na verdade, não é por meio do balanço patrimonial que tu consegue verificar o desempenho da empresa. É pelo DRE, não é? É por DRE, demonstrativo de resultado. É justamente. O que está errado aqui na formulação da frase é que todas essas questões, né, de verificação do desempenho através de receitas e despesas e custos, principalmente de forma dedutiva. Por que é de forma dedutiva? A gente vai ver um pouco na aula que vem, né? A gente viu na aula passada e vamos ver. Né? Tu vai descontando, né, o que tu ganha e o que tu perde, né? O que entra de receita e o que entra de despesa. E isso é identificado facilmente quando tu constrói o demonstrativo de resultado da empresa. Então, a resposta é errado. Isso. Eu sabia que tinha alguma coisa com relação a custos, né? Então, a minha dúvida era exatamente nessa. Que era exatamente que aqui ele está relatando o DRE, e aí eu confundi um pouco com... Da mesma forma que o professor não domina muito esse assunto, eu
Detesto isso. Não, fica chato falar, né? Pois é. Gravar que o professor não domina um assunto, né? Mas eu sou sincero com você. Mas é bom a gente lembrar assim, que pelo menos assim, não precisa complicar tanto na prova, nas coisas. Tu já tá jogando, né? Nordestina esperta, né? Ah, boa, Rose. A E, Rose professor, já tá, pô, mas isso aí é bom. Lá na frente Mas só, bem, professor. eu posso negociar com o professor, né? Isso. Porque professor, tem muito da interpretação mesmo, pelo que eu vi aqui, né? Não, aqui não é interpretação, aqui é conceito. Não, aqui. Não, ok, aqui nessa questão, mas estou falando naquela, por exemplo, né? Que a gente falou da dúvida de se era lucro ou evitar desperdícios, né? Ok, é a E, né? Mas eu, quando começo a pensar, assim, me aprofundar um pouco, às vezes não está muito claro esse conceito, né? Tem coisas uma que coisa, sim. eu queria fazer um comentário sobre essa questão também que a Silvia está falando. Para a gente até não ficar em dúvida, tudo que é dívida é passivo, né? Então, tudo Tô que falando está da 6, vencendo né? vai ser da Não, 6, da 4, né? Não, peraí. Ah, eu estava falando da 6. Da 6. 6, tá aqui. Da 6. Fala, Guria. Tudo que é dívida é passivo, né? Que aí não Porque tem são como errar. obrigações, é passivo, claro. Ou circulante ou exigível de longo prazo, né? Isso. E tudo que é direito da empresa, né? Eventuais recebimentos, seja a curto prazo, seja a longo prazo, seja imobilizado, é ativo, né? E o patrimônio líquido nada mais é do que o resíduo, né? A diferença entre o que sai, o que tu tem de direitos, de recebimentos e obrigações, de despesas, né? Aí o resíduo é o patrimônio líquido, que seria basicamente ou prejuízo ou lucro dos acionistas, no caso de uma empresa de uma sociedade de economia mista de capital aberto. Né? Ok? Posso avançar? Sim. 8? Oh, professor, posso fazer uma pergunta? Pode, Daniel, fica à vontade. Relacionado um pouco aí à interpretação. Eu fiquei calado, mas para mim, adiantamento a fornecedores é um direito e não um passivo. Não, mas eu não falei de adiantamento a fornecedores, eu falei aqui no caso de... Ah, mas não estou falando de agora, na questão 6. Aí os colegas falaram adiantamento a fornecedores como um passivo. E eu acho, né, que se tu deixa um dinheiro com fornecedor, tu tem direito de Sim. receber, né? Não, É um ativo, na verdade é ativo. no caso de adiantamento, eu não frisei adiantamento. Então, eu estou aqui na 6, né? Tá todo mundo enxergando. No caso aqui da C, o que não contém, o que não faz parte do ativo é o juro sobre empréstimos. Esse eu tenho certeza, tá? Depreciação acumulada e adiantamento de Tudo fornecedor, bem. sim. Não, me deu a impressão que também adiantamento a fornecedores tinham dito que era passivo. Adiantamento a fornecedores é ativo. Aqui, ó, vamos ficar... É boa essa questão, vamos lá, tá? Vamos revisar toda essa questão de novo, eu acho legal. Ok. Então, direitos autorais, ativo. Aluguel a vencer, passivo. Marcas e patentes, ativo, tá? Seguros a vencer, passivo. Aluguel a vencer, passivo. Eu falei, seguros a vencer, passivo. Aluguel a vencer, passivo. Duplicados a pagar, passivo, tá? Adiantamento a fornecedores, ativo, é um recebimento. Juros sobre empréstimo, passivo. Depreciação acumulada, ativo. IPI a recuperar, ativo. Adiantamento a fornecedores, ativo. Lucros acumulados, patrimônio líquido. Capital, patrimônio líquido. Reserva de lucros, ativo. Ativo, né? E direitos autorais, ativo. E capital ativo, professor. Capital ativo, desculpe, me enganei. Capital ativo, desculpe. Então tá. Valeu pela aclaração.
Tá? É isso aí. Acho que agora a gente viu todas as contas dessa questão 6. Tá? É isso aí. Tá? Desculpe, eu me enganei ali no capital. Tá, vamos lá. Qual é a questão 8 agora? Lê para nós a 8, André, então. Um administrador financeiro toma diferentes decisões no dia a dia das organizações. A doutrina financeira costuma classificar tais decisões financeiras em 3 grupos de decisões denominados. Eu marquei, professor, a letra D. Letra D ali, controladoria, planejamento financeiro e análise de desempenho. Perfeito. Mais alguém colocou a D? Eu coloquei a D também. Tá. Quem é que não colocou a D? Eu E por quê? coloquei a A, não sei por quê. Eu também não. Coloquei A, assim, ó, eu achei a certeza das 2 primeiras, a estrutura de capital, orçamento de capital. E a política de dividendos, eu não achei especificamente com essa nomenclatura, entendeu? Então, por isso que eu escolhi a A. E por que tu não escolheste a D? O professor poderia até ser a D, né? Mas eu não achei esse assim, eu olhei nos slides do professor ali, nas aulas, né? E aí eu verifiquei que tem essas 3 decisões mesmo. É isso aí. Controladoria, planejamento financeiro e análise de desempenho. Eu estou perguntando para quem não colocou. Perfeito, André, tá correto? Só tô perguntando para quem não colocou, por que não colocou essas 3, né? Eu fiquei em dúvida, professor, nessa aí também, entre a A e a D, né? Perfeito, são muito próximas, eu concordo. Porque aqui fala em decisões diárias, né? Do dia a dia. E aí, quando fala em dia a dia, me remete muito a D. Mas a estrutura de capital, orçamento de capital e a política de dividendos não, é também importante. Também claro. Mas essas decisões ali de estrutura de capital, orçamento de capital e política de dividendos, elas estão mais ligadas à contabilidade, ao setor de contabilidade. Acho que não, sim. Eu achei que a política não, para mim, então, o que estava errado ali na A seria só a estrutura de capital? Para mim... Não, assim, o que a Andréia tá no caminho certo, tá, pessoal? É justamente isso. Nós temos uma diferença entre o setor contábil e o setor financeiro, tá? A administração financeira nada mais é do que uma área que busca elementos da contabilidade para fazer análise, para fazer, digamos assim, a gestão das decisões financeiras da empresa para obter o melhor resultado, né? Então, assim, faz parte do papel das decisões financeiras a controladoria, o planejamento financeiro e a análise de desempenho da organização ou da empresa, né? O A, não que esteja errado, não que o administrador financeiro não possa estar envolvido com essas questões, mas a estrutura de capital, o orçamento de capital e a política de dividendos, né, elas são mais, principalmente as 2 primeiras, são mais contábeis do que financeiras. Uma questão que vocês têm que entender é o seguinte: o administrador financeiro ele transita nessas 2 áreas. Ele vai trabalhar tanto na área, ele vai tanto vai analisar a parte contábil quanto a parte financeira e vai cruzar, vai confrontar as 2 informações para identificar qual é a melhor política, qual é a melhor estratégia, qual é o melhor caminho que a empresa vai escolher. Pois é. Oi? Não, pois é assim, é isso, esse trânsito, né? Eu vou estudar melhor e um pouco mais me aprofundar, né? Eu fiquei super em dúvida, realmente. Não, tudo bem, né? Como eu falei, não, né? A estrutura de capital é importante para o administrador financeiro conhecer, o orçamento também, né? Mas, assim, conceitualmente, a resposta mais correta é D, que seria controladoria, planejamento e análise de desempenho.
Mas a controladoria, ela não trata da contabilidade financeira e de custos dos pagamentos de imposto, da administração de sistema de informação? O administrador ele vai se valer da controladoria e da tesouraria, de cada função dessas duas, né? Ele e do vai se planejamento. valer, mas não é papel dele fazer isso. Esse é papel do contador fazer. Entendeu? Ele vai fazer com os dados da controla, ele vai usar esses dados para tomar decisão. Tá? Então, basicamente, o que é? Que é controladoria? Controladoria faz muito mais parte da gestão contábil do que da gestão financeira de uma empresa. Né? Então, o que o administrador faz? O administrador ele pega essa. Eu interrompi? Não, está aqui agora. Agora estou apresentando para vocês. O administrador pega essas informações contábeis e faz análise financeira, faz análise das melhores decisões para as empresas, para a empresa, para a organização. E a pergunta é grupos, né? Grupos de por isso, é conceitual a pergunta, né? Exatamente, ela é conceitual. É o tipo da pergunta que tu vai no livro, vai no manual e vai encontrar a resposta. Né? Eu até posso encaminhar para vocês direitinho onde está isso acho que está no capítulo 1 do ROS, tá? Mas eu encaminho para vocês pelo WhatsApp onde está e onde se encontra exatamente no ROS essa pergunta. Tá bem. Eu, assim, desculpa me aprofundar, mas... Não, pode ficar à vontade. vontade. Fica entendido, né? Quando fala nos 3 grupos de decisões, como eu falei, eu fiquei entre as duas, né? E quando fala em decisões, e a gente sabe que o orçamento de capital diz respeito a investimentos de longo prazo, que é uma das decisões que o administrador financeiro deve avaliar, né? E também do orçamento de capital, me remeteu realmente quando fala em decisões, né? Enfim, mas vamos embora. Ok. 9. Vamos lá. Quem é que pode ler a 9? Posso ler? Lê, Guri. Observando o balanço patrimonial, podemos dizer que no lado do ativo estão as decisões de investimento e do lado do passivo as decisões de financiamento. E tu respondeste? Eu coloquei certo. Certo. Acho que aí não tem muita dúvida. Algum questionamento quanto a isso? Não. Vamos para 10, então. Elenque pelo menos 5 funções do administrador financeiro. Alguém respondeu essa? Sim. Vamos lá. O que responderam? Elaboração de orçamento. Isso. Perfeito. Mais alguma coisa? Previsão financeira, administração do caixa, administração do crédito, análise de investimento, descrever os decisões de investimento, análise de investimento, perfeito. Captação de recursos. É isso aí, né? Ele vai tomar decisões de investimento, vai tomar decisões de financiamento, vai fazer análise, planejamento e controle financeiro, tá? Ele vai decisões de empréstimos, tomada de decisão quanto à distribuição do capital próprio, do capital de terceiro, né, de como a empresa fazer o endividamento, né, qual é o percentual de capital próprio, qual é o percentual de capital de terceiros, né, que tipo de financiamento, como é que o prazo, as condições para realizar esse financiamento, tipo de investimento, né? Quais são os melhores investimentos, quais são os melhores retornos, tudo isso compete ao administrador financeiro, né? Alavancagem, né? Alavancagem de operações para obter o melhor retorno financeiro. Oi?
Bom, queria saber se evitar consumos desnecessários pode ser também uma função. É que eu achei essa frasezinha. Tudo vai afetar o resultado financeiro da empresa, né? Mas não é uma, digamos assim, uma atribuição direta dele, né? Tá. E gestão de contas a pagar? Também não é uma atribuição direta dele, tá? O administrador financeiro, cara, é aquele, Daniel, é aquele cara que, digamos assim, ele tá acima dos outros, ou seja, ele tem que ter um conhecimento amplo, né, da parte contábil. O administrador financeiro tem que ter um conhecimento amplo da parte de investimentos, digamos assim, do mercado financeiro. Tu tem que entender, por exemplo, como funciona o sistema financeiro, tu tem que entender quais são as melhores aplicações do mercado financeiro, por exemplo, título de renda fixa, título de renda variável, título do governo, tá? Debêntures, tá? Ou seja, o administrador financeiro, para tu ser um bom administrador financeiro, esse profissional ele tem que ter uma formação muito variada, ele tem que ter uma formação, um conhecimento sólido em contabilidade, ele tem que ter um conhecimento bastante considerável em matemática financeira, engenharia econômica, ele tem que ter um conhecimento em estatística, né? E economia, né? Ele tem que entender os mercados, como é que funciona o mercado, quais são as projeções para aquele mercado na qual a empresa dele atua, a organização dele atua. Não é uma atividade das mais relevantes na empresa. Não é à toa que um bom administrador, como eu falei para vocês já, né, um bom administrador financeiro, ele é raríssimo, né, começa por aí, né, que exige uma formação muito completa, né, e a remuneração desse profissional, por exemplo, nos Estados Unidos, um bom administrador financeiro ganha em torno de, sei lá, 1 milhão, dependendo do tamanho da empresa, 1 milhão a 2 milhões de dólares por ano. É dinheiro, mas claro, né, tudo isso exigiu dele um estudo, um investimento pesado para que ele pudesse, né, tomar decisões na empresa. Ok? Respondido? Vamos para a próxima? Acho que já meio que respondeu já a outra, né? Dessas. A 11, né? A 11 é muito legal, né? A 11 é do Sobral, né? E mostra justamente a relação, né, entre ativo, passivo e patrimônio líquido, né, a questão, a relação do governo, né, nos fluxos gerados pelo ciclo, né, de exploração, recursos captados, recursos reinvestidos. Basicamente, isso aqui, pessoal, essa pergunta 11, ela é muito mais da área contábil do que propriamente da área financeira. Ela mostra, na verdade, como a gente deve olhar para o balanço patrimonial, né? O que o balanço patrimonial nos dá, o que o balanço patrimonial nos informa, né? E a partir daí, essas informações extraídas de forma correta do balanço patrimonial, né, serão utilizadas para tomada de decisão. Alguém respondeu? Alguém quer colocar sua resposta? Posso colocar, professor? Pode, coloca, André. Considerando o balanço patrimonial da empresa, no ativo estão as decisões de investimento e no passivo e patrimônio líquido as de financiamento. Perfeito, daí correto. Todos os recursos captados através das decisões de financiamento tornam-se ativos da empresa. Perfeito. Parte do recurso gerado pela exploração do negócio da empresa transforma-se em reinvestimentos no ativo e outra parte é reservada para pagamento de dividendos, juros e dívidas. Uhum. Da exploração do negócio também saem os impostos, fontes de interesse do governo. Uma parte, né, é deduzida, retirada do governo, né, na qual o governo se apropria da riqueza, né, gerada pela atividade privada, pela organização privada. É isso aí. Ótima resposta. Mais alguém quer colocar a sua resposta? Ninguém mais? Então, vai a resposta do professor, né?
Basicamente, o que é esse fluxo? Ele trata de decisões, né? Onde o gestor financeiro, o administrador financeiro vai perceber, né, a condição atual da empresa, a situação atual da empresa. Como eu falei para vocês, o balanço nada mais é do que uma fotografia da empresa naquele momento, e a partir daquela fotografia, o administrador financeiro vai identificar as necessidades da empresa, né? O que a empresa tem que fazer para se tornar mais saudável, para se tornar mais forte, mais, digamos assim, mais rígida, né? Então, ali tem ciclo de investimentos, tem a questão de decisões relativas ao financiamento, a empréstimos, a distribuição do ativo, entre ativo circulante e não circulante, né? Entre passivo de curto prazo e passivo de longo prazo. Ou seja, a partir dessa fotografia, o administrador financeiro ele deve ter condições para, primeiro, identificar a situação atual, né? Como se encontra o paciente, como se encontra a situação do doente, se é que ele está doente, né? E se estiver doente, se estiver com algum problema, mesmo que pequeno, fazer um ajuste, né? Fazer um conserto dessa situação através das suas estratégias, das suas escolhas. Ok? Respondido? Questão número 12, não é isso? Sim. Tá, vamos lá. Explique o fluxo acima, destacando como o administrador deve gerir os recursos financeiros. E aí, quem é que respondeu essa? O que mostra esse fluxo? Posso Pode? falar. Pode falar. O administrador precisa gerir os recursos financeiros da empresa, atento ao ambiente do mercado financeiro, que reúne um conjunto de instituições entre tomadores de recursos e investidores, sendo assim possível permitir a negociação de produtos financeiros como títulos públicos, ações, fundos de investimentos, depósitos, empréstimos e outros, utilizando a política de financiamento para melhor estruturar a composição de recursos para as atividades que serão exercidas adequadamente para a empresa. Perfeito. Mais alguém respondeu? Pessoal, assim, o que mostra esse fluxo? Esse fluxo ele mostra de como é a relação entre a empresa, entre a organização e o sistema financeiro. Tu tem uma relação basicamente ou de investimento, de aplicação, né, ou de captação desses recursos, né? Existem inúmeras formas de uma empresa de capital aberto obter recursos. Ela pode integralizar mais ações, ela pode emitir debêntures, ela pode pedir recursos através de projetos, né? Através de projetos de financiamento, principalmente em bancos de desenvolvimento, né? Ela pode atuar no mercado acionário, como eu falei para vocês, vendendo, comprando ações, emitindo novas ações. Que mais? Ela pode atuar no mercado fazendo empréstimos, dependendo das condições que ela se encontra, das condições do mercado financeiro, empréstimo de mais longo prazo ou de mais curto prazo. Ou seja, há uma relação muito próxima entre o administrador financeiro e o entendimento. Como eu falei para vocês, esse administrador ele tem que entender como é que funciona o sistema financeiro, tá? Quais são as melhores alternativas no sistema financeiro? Quais são as melhores formas, por exemplo, de ele se financiar? Será que esse financiamento eu devo obter, por exemplo, através de uma nova captação
o chamado, uma nova alavancagem financeira com recursos de terceiros, por exemplo, encaminhar, a empresa quer se expandir, aumentar a sua capacidade de produção, né? Quer aumentar o seu volume de produção, né? Tem mais encomendas, tem mais perspectiva de aumentar lá a quantidade produzida mensal. Como fazer isso? Através do sistema financeiro. Através de um empréstimo, junto simplesmente no mercado de varejo, ou através de um encaminhamento de um projeto, um banco de desenvolvimento. Não, nós não queremos buscar endividamento através de capital terceiro, nós queremos buscar com capital próprio. Vamos integralizar mais ações do mercado, vamos lançar mais ações do mercado, vamos distribuir menos dividendos para os acionistas. Tudo isso o administrador financeiro tem que analisar. O administrador financeiro analisa a situação do mercado, as condições, a melhor denominação é as condições financeiras, e a partir das diversas alternativas que ele tem disponível, escolher aquela que melhor represente, ou melhor redunde em resultados, né? Redunda em resultados para a empresa. Tá? Okay. Em síntese, é o seguinte, compete, resumidamente, tudo isso que eu falei é o seguinte: compete ao administrador financeiro identificar as melhores oportunidades de aplicação, né? Ou seja, identificar as melhores oportunidades de aplicação, as melhores fontes de recurso, de forma a quê? De forma a maximizar o lucro, de forma a agregar o máximo possível de valor à empresa. Em síntese, tudo que eu falei é isso. Uhum. Respondido? Alguém quer acrescentar? Quer fazer o contraponto? Profesor, ahí esa última frase sua, oração, né? Aí seria a resposta. Só que aí faltaria a primeira parte, que diz, explique o fluxo acima. E aí está me faltando a explicação do fluxo acima só. Então vamos lá, vamos lá. Que eu posso... vamos lá, então vamos começar. Porque assim, eu poderia fazer uma interpretação amadora, né? Desse quadrinho ali, entendeu? Pode. O que tu fez? Vamos ver como é que é a tua resposta. Não, nem fiz. Bom, né? Então tu quer a minha resposta. Faz que depois eu passo o gabarito. Eu também não posso responder tudo para vocês, né? O gabarito eu prometo que eu passo para vocês. Aqui tem a questão, só para ter uma ideia, tá, Daniel? Isso aí tu vai ter que ler no capítulo 1 para responder essa questão. Tem a questão do mercado primário, tem a questão do mercado secundário, né? Dos tipos de títulos negociáveis, há vários tipos de títulos negociáveis no mercado financeiro, né? Inclusive títulos privados, títulos públicos, títulos que a empresa pode captar e títulos que a empresa pode ofertar. A ideia, claro que eu não quero uma resposta perfeita de vocês, mas eu quero que vocês pesquisem um pouco sobre como funciona, né? Como essa relação entre... Tudo bem, mas eu quero entender o fluxo acima, ou seja, daquela imagem, daquela figura. Não é isso que tem que ser respondido, explique o fluxo acima. Destacando como administrador... Vou tentar sintetizar o fluxo acima, tá? Isso. Tu tem o mercado financeiro, tá? Mercado financeiro. E o mercado financeiro tem a gente que fornece recurso para ele e tem a gente que demanda recursos do mercado financeiro, tá? Sim. Basicamente é isso. Então, nesse mercado financeiro, tu vai ter a gente que vai tomar empréstimo e a gente que vai depositar, fazer depósitos, fazer... aplicações. A partir daí, a partir dessa captação e tomada dessa captação de recursos e dessa distribuição de recursos, ocorre a dinâmica do mercado financeiro. Onde é que a empresa entra nisso aí? A organização entra? A organização entra de duas formas. Ela pode necessitar recursos e vai tomar empréstimos, e eu estou olhando para o fluxo e estou vendo isso no fluxo,
ou simplesmente ela pode fazer depósitos, ela pode aplicar o excedente que ela gera e obter remuneração, obter ganhos nessas suas aplicações. Mais do que isso, a empresa pode, nessa relação no mercado financeiro, comprar títulos de terceiros ou emitir títulos junto ao mercado financeiro, como, por exemplo, debêntures. É mais ou menos isso o que diz o fluxo. Olha que eu já respondi boa parte, eu quero que vocês também produzam um pouco, né? Observe o seguinte, isso aqui não é não teria sentido se eu respondesse todas as questões para vocês agora, né? O que eu quero é que vocês também aprofundem um pouco e pesquisem, né? Porque isso aqui é a avaliação de vocês, né? Eu, só para dar uma dica, o Sobral fala, né? Isso. Eu tirei do Sobral. Esse material do capítulo 12, ele está... Dá para dar uma boa luz, assim, para identificar essas questões. Perfeito. Boa dica, Silvia. Boa dica, Silvia. Tá bom. Não, porque parece como que não estou entendendo nada. Não é que não estou entendendo. Eu concordo aí com o que estão falando e até penso igual. Só que eu não sabia como pôr em palavras a interpretação do gráfico, entendeu? Eu não sabia como que era para fazer a resposta. Uma questão mais técnica da resposta e não o conteúdo eu entendi. Estou entendendo, eu sei o que é mercado financeiro, agente, fornecedor de recursos e tal. Só não sabia como é que era para montar a resposta bonitinha no papel, entendeu? Claro, porque daí, quando eu sei, entendi o assunto, só que eu não sei passar para a folha depois da resposta. Eu queria me garantir uma resposta assim que tá. É mais ou menos assim, entendeu? A minha dúvida. Não, sem problema nenhum, né? É que assim, ó, uma empresa de capital aberto, ela coloca valores no mercado de capitais, chamados valores mobiliários, né? Ela está sujeita a uma regulamentação chamada, aqui no Brasil tem, viu, Daniel, tem a Lei das Sociedades Anônimas, né? E tem a Comissão de Valores Mobiliários. A CVM, né? Comissão de Valores Mobiliários. A partir daí, a empresa ela fica sujeita a normas, a regras, tanto de emissão de títulos dela, títulos privados, quanto a captação desses títulos. Ela pode captar recursos das mais variadas fontes, né? Pode através de venda de ações, de emissão de debêntures, né? Sim. E aí tu tem dois tipos de mercados, né? Mas tudo, observe o seguinte, isso aí é basicamente o capítulo 1 do Ross. Né? Essa resposta está no Sobral, mas também está no nosso livro no capítulo 1. Tá, porque é o seguinte, a questão conceitual eu entendi. Só não entendi como explicar o fluxo acima. Eu me imagino uma resposta assim. O fluxo vai do mercado financeiro para a empresa, daí, entendeu? E aí vai. Pelo que eu vi das respostas de vocês, né, algumas eu já avaliei e tal, a maior parte das respostas são respostas que buscam sintetizar. Não quero que tu faça um tratado aqui, Daniel, não quero que tu passe cada setinha e fique colocando o que significa cada setinha, entendeu? Tá bom. Não é esse o objetivo. O objetivo é que tu entenda o que significa esse fluxo. Eu justamente estava achando que era para explicar para onde que vai cada setinha, explicando o fluxo. Era justamente isso que eu pensei que fosse a resposta. Alguém respondeu colocando cada setinha? André, tu respondeste? Não, professor. Tu fez uma visão mais geral, não é isso? Sim. Uhum. Tu já deste a tua resposta? Eu coloquei o que o senhor falou ali também, professor, que eu achei um pouco difícil essa questão, por não entender ali da questão de títulos negociados. E a gente não viu essa questão em aula. Sim, e aí eu coloquei o que o senhor falou, resumidamente, compete ao administrador financeiro identificar melhores oportunidades de aplicação, as melhores fontes de recurso, de forma a agregar o máximo valor à empresa. É por aí. Foi o que eu coloquei também. É isso aí.
E os mecanismos... É que essa parte aqui, pessoal, esse fluxo que o Daniel está colocando, as setinhas, isso faz parte de um capítulo específico da matéria chamada Estudo do Sistema Financeiro. Tá? Novamente, essa cadeira de administração financeira, isso que vocês têm que entender. Essa cadeira de administração financeira ela é colocada muito solta no currículo de vocês. Em outras faculdades, onde há uma prioridade maior para o estudo das organizações privadas, existe uma série de cadeiras anteriores onde se discute sistema financeiro nacional, se discute, se estuda o mercado financeiro, se estuda diferentes tipos de títulos públicos, né, de como esses títulos são negociados, do que é um fundo de renda fixa. Ou seja, o aluno já tem uma formação maior para debater essas questões. Aqui, eu tenho certeza que vocês quase não viram nada dessa matéria, concordam? Eu concordo. Eu vou começar a ler mais os capítulos Sim. ali dos livros para poder entender melhor a matéria, principalmente essa parte do mercado financeiro. Mas assim, lá na frente, viu, André, nós vamos ter quando a gente partir para a área financeira ali, começar a analisar fluxo de caixa na empresa, a gente vai ter um capítulo, pelo menos uma aula só para falar sobre sistema financeiro, falar sobre a comissão de valores mobiliários, como é que ela funciona, qual é o papel normatizador dela, né? Como a empresa pode captar recursos no mercado financeiro, né? Como ela pode se financiar, seja através do mercado primário ou mercado secundário. Tudo isso a gente vai discutir em uma aula específica sobre isso, mais à frente. Ok? Ok. Essas nossas aulas, essas nossas revisões é para ser meia hora, já tem 1 hora já, né? Mas é bom, é bom. Posso ler essa 13, prof? Pode, fica à vontade. Então, 13. Elenque argumentos a favor e contra a retenção dos lucros por uma empresa de capital aberto. Eu respondi que a favor, né, a retenção oportuniza a empresa a alocar os recursos em melhoria das atividades e estruturas necessárias para o crescimento da empresa, né, como que a gente já tinha colocado em aula, equipamento, estrutura mesmo, que terá resultados dos futuros, permitindo a vida da empresa, né? Assim, essa retenção reduz a necessidade de captar recursos adicionais externamente e aumenta o valor de mercado e o tempo de vida. E contra que ele pode gerar insatisfação dos acionistas que querem retorno a curto prazo e que isso pode acarretar também em um problema. Mas que a decisão sobre reter ou distribuir dividendos necessita de uma análise de oportunidades de investimentos atraentes para a empresa, o equilíbrio financeiro que não cause problema principal de liquidez, assim como uma avaliação de financiamentos externos e sua capacidade de captação dos recursos externos. É isso aí, boa resposta, tá bem detalhado, né? Em síntese, tu falaste muita coisa legal, podia falar a favor da retenção de lucros, né? Aproveitamento de oportunidade de investimento, no momento que a empresa retém mais lucro, ela tem mais oportunidade de crescimento, né? De aumento do faturamento, da rentabilidade dessa empresa, né? Pode evitar problemas de liquidez, no momento que tu tem mais capital próprio retido, a empresa provavelmente vai conseguir um melhor gerenciamento do seu fluxo de caixa, né? A questão do financiamento, né? Ela não vai precisar se financiar tanto no mercado financeiro, ela vai ter recursos próprios para fazer as suas para fazer o seu giro financeiro, né? Mas também, por outro lado, né, a favor da distribuição de lucro seria, né, dar mais segurança para os investidores, né, sinalizar para os investidores que aquela empresa é uma empresa que vai gerar retornos financeiros, né, vai gerar ganhos para quem compra ações daquela empresa, né,
consequentemente, vai no mercado financeiro proporcionar a essa empresa uma valorização das suas ações do mercado, né? Ela pode estar também sinalizando para o mercado, né, no momento que ela está distribuindo mais dividendos, é porque ela está numa situação econômico-financeira melhor, né? Consequentemente, ela não está precisando tanto de reter lucros para equilibrar o seu fluxo de caixa, por exemplo. Basicamente é isso, ou seja, não existe não existe o que é melhor, a retenção ou distribuição? Na verdade, o bom senso, né, a boa administração diz que tu tem que ter um equilíbrio, né, no quanto tu vai distribuir e no quanto tu vai reter. E esse percentual não é fixo, ele é variável, vai depender do momento que a empresa está, das necessidades que a empresa tem, de maior ou menor investimento naquele momento. Basicamente, essa uma resposta. Uma questão que eu li também, professor, é que há garantias também pela legislação nesse conflito de interesses, né, entre acionistas e o administrador. E é o mínimo de 25% do lucro líquido, né? Esse é obrigatório. Sim. A distribuição não pode ser abaixo de 25%. Abaixo disso. Sim, isso é a legislação, né? Isso. Perfeito, boa observação. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Daniel? Vamos ver quem é que está aqui na sala, que eu nem estou olhando. Tem muita gente na sala ou não? Tem 17 pessoas, 15 pessoas na sala. Vanessa quer acrescentar alguma coisa? Lisiane, a André já falou, né? Márcia quer acrescentar, Gisele, Jéssica, Isadora, Cris, Rose, Gene, quer acrescentar alguma coisa? Não, tudo tranquilo. Tá tudo bem? Então tá, vamos agora à última questão, então, né? A questão número 14. Explica o papel de cada um dos setores dentro de uma diretoria financeira. E aí, tem alguma dúvida quanto a isso? Alguém teve dificuldade para responder essa? Quem é que pode? Jenny, o que tu respondeu? Vou ler a minha aqui, só um pouquinho. Já estava fazendo chimarrão já. Ó. Só um pouquinho. Tá. Ó, os vários departamentos da estrutura financeira de uma empresa possuem focos diferentes, mas interdependentes. A controladoria tem como principal função a coleta, o tratamento e o controle de informação gerencial. O planejamento financeiro utiliza essas informações para apoiar a tomada de decisão de financiamento ou investimento de longo prazo, e a tesouraria executa um conjunto de tarefas operacionais relacionadas com a administração financeira de curto prazo que garantem o funcionamento normal da organização. Perfeito, ótima resposta. Mais alguém quer colocar? Bom, já que ninguém comentou, então, resumidamente, tesouraria. Tesouraria, responsabilidade maior, né? Ela está focada na questão do fluxo de caixa da empresa, né? Tesouraria é dinheiro, né? Ou seja, quando tu pensa em tesouraria, tu pensa na questão das entradas e saídas de dinheiro ocorridas quase que diariamente, né? Então, a tesouraria, ela faz basicamente a gestão de contas, né, da empresa, né? Como hoje em dia tudo é pelo meio eletrônico, como hoje em dia tudo é pelo meio digital, né? Essa gestão de contas é uma gestão de contas, né, feita online, feita em operações pela internet, pela informática. O planejamento financeiro, em síntese, é o que a empresa deve fazer naquele momento, naquela condição que ela está. Ela deve investir, deve segurar o investimento, deve buscar reduzir despesas, reduzir custos, né? Planejar é pensar o futuro, né, pessoal? Traçar
objetivos, traçar metas, né, para os próximos meses, para os próximos anos da empresa, né? E definir quais são essas metas e como alcançar esses objetivos. Seria o planejamento financeiro. Claro que para fazer esse planejamento financeiro, a empresa vai precisar de informação, principalmente do setor contábil, né? E, por fim, controladoria, né? É a área que executa a parte financeira, né? Para mim, eu entendo controladoria como aquilo que abrange, aquilo que engloba, né? Todas as demais áreas, né? A controladoria, ela envolve planejamento, controladoria, ela envolve o setor de orçamento, né? Controladoria envolve a contabilidade, né? O departamento contábil. Para mim, controladoria é tudo isso. Né? E todos esses setores estão subordinados à diretoria financeira. Alguma dúvida? Está respondido? Tudo ok. Então, controladoria seria tipo assuntos internos da empresa? Controladoria vem da palavra, né, digamos assim, controller, né? Controlar o quê? Controlar a parte contábil, a parte orçamentária, controlar os custos, né? Ou seja... Que bata com a realidade, seria. A controladoria seria aquele setor que é responsável por identificar problemas, identificar, olha, aqui está com problema, temos que reduzir custos, temos que melhorar a gestão do orçamento. Né? É uma área de execução do controle financeiro. Eu coloquei aqui, professor. Tá. Quase que uma fiscalização, não? Também, né? Também. A palavra fiscalização não é usada na administração financeira, mas... Eu coloquei aqui, professor, da controladoria, é a supervisão das atividades da contabilidade. É supervisão, melhor que fiscalização, é supervisão. Isso, auditoria da empresa também, que tem um pouco nessa. Sim, auditoria, né? Sim, auditoria, auditar é verificar, né, como é que estão as contas da empresa, né, a situação da empresa. Se aquelas... a função de preparar os relatórios gerenciais das demonstrações financeiras e da gestão... Isso aí a auditoria faz, né? Isso. Continua, pode continuar. Que está dentro da controladoria, né? Os relatórios gerenciais internos de demonstrações financeiras e a gestão de assuntos fiscais. E me parece que é disso tudo que o administrador, em cima da controladoria e da tesouraria, que se realiza os planejamentos, né? E que é a função do administrador ter esse olhar, né? O braço dessa direção administrativo-financeira, né? Uhum. Do administrador financeiro, no caso. Perfeito, muito boa a tua pesquisa, muito boa, é isso aí. Né? Mas aí vocês percebem, né? E já finalizando a aula, que já estamos com quase 1h10, quase uma terceira aula de administração financeira, mas valeu, acho que a gente aprendeu bastante, né, nessa aula facultativa. Aí vocês entendem a complexidade da gestão financeira e, mais do que isso, a necessidade que o administrador financeiro tem de ter uma formação muito variada, diversificada, né? Ele tem que ter formação contábil, ele tem que ter formação de engenharia econômica, ele tem. Depois a gente vai mais à frente, a gente vai perceber que ele precisa da estatística, porque ele vai usar de análise estatística, né? Ele tem que conhecer mercado, tanto do ponto de vista macro quanto do ponto de vista microeconômico. É uma atividade realmente que exige um profissional extremamente capacitado. Ok? Mais alguma questão?
Para mim, ok, professor. Gostei dessa segunda aula, digamos assim. Né? Não é uma aula, né? Eu vou interromper, daí a gente continua conversando, tá? Eu vou interromper a gravação para não ficar muito com... Professor, eu Oi? também gostei. Eu também gostei, obrigada. E o gabarito vai estar disponível para a gente poder Dentro do conferir? possível. Márcia, assim, esse semestre Eu até não vou pedir para iniciei vocês no. entenderem uma coisa. Esse semestre está muito mais complicado para mim. Só para vocês terem uma ideia, Sim. eu tô com 65 alunos de introdução à economia. 65 alunos. E eles me demandam muito. São alunos novos que estão me demandando muito, muito. Claro, eles são super interessados, eles estão digamos assim, motivados, né, em aprender, e economia, aquelas coisas todas que vocês já viram comigo, né? Então eles, olha, eu não tenho descanso com eles, sabe? Eu não consigo respirar muito. Então eles mandam os trabalhos. Então realmente eu vou pedir um pouquinho eu vou encaminhar o gabarito, Não, mas me sem deem um pressa, tempinho, sem pressa, com para eu certeza. respirar um pouco. Tá, não, Ontem à com noite eu certeza, fiquei obrigada. envolvido com eles até às 11, 11h30, respondendo questionários, as perguntas deles, né? Ok? E o senhor estava com eles também antes da gente, né? Porque eu recebi uma notificação, entrei errado Quase que eu entrei na Não, sala e foi era de ontem, economia. com eles foi ontem, Ah, então é porque ontem. era uma gravação, uma gravação. Ah, Era tá. com eles foi ontem, foi com ontem. Ah, tá. Não, mas tranquilo, só para Não, conferir, mas porque eu não iniciei no mês. tem gente aqui que é macaco velho, a Jéssica, né, a Marli, quem mais aqui? A própria Rose, né? São macacas velhas, aí já sabem que a professora passa o gabarito, né, Marli? Sim, Essa aqui é minha sempre. última cadeira, professor. Sim, eu já sei. Então, é só uma questão de tempo para esse gabarito chegar. Talvez não chegue hoje, mas. Aliás, não vai chegar hoje, lógico que não, né? Sem Não, chance de chegar hoje. a entrega do trabalho até hoje, então, Claro, não tem, a né? Mas partir de talvez. segunda. Oi? O senhor vai poder postar a partir de segunda, né? Durante a semana. Segunda ou terça eu posto para vocês. É que também tem uma questão. Semestre passado eu também tinha mais tempo porque eu não tinha atividade presencial no Dyer, né? Agora voltou. O meu diretor me mandou um e-mail dizendo que eu tenho que aparecer lá de novo. Então, as manhãs agora eu estou completamente envolvido lá no Dyer. Né? Então, também já me tira muito tempo para dar atenção para vocês. Como eu falei, eu não sou DE, né, pessoal? Eu não sou dedicação exclusiva na UERJ. Né? Isso é um problema, né? Mas fazer o quê? Faz parte. Professor, Oi? Fala, como assim Rose. as macacas, como essas macacas velhas que tem aqui no grupo, né? Elas no bom gostam sentido, de né, fazer Rose? parcerias, né? Tá bom. Se tiver muito focado assim por exercício, pode mandar para a gente que a gente digita. Não mande mais slide não, pelo amor de Deus. Ah, tá ali, foi, tudo bem, não vou mandar. Ficou tão ruim, né? Ficou ruim? Eu respondi nos próprios slides mesmo. Professor